Sim, sim, sim. Alô, alô, cheguei. Mais uma história espetacular aqui no canal. Mas deixa-me fazer um apelo a você que assinava o nosso canal, você que era membro aqui do nosso canal. Houve aí um pequeno problema e já solucionado, já resolvido junto ao YouTube. E agora tá tudo ok. Eu queria que você voltasse a ser membro. Eu não sei se você observou, mas eu queria que você fizesse a sua nova inscrição. Então, abaixo do vídeo, há essa possibilidade. Nós tínhamos, assim, pertinho de 100 membros, o que era um orgulho muito grande para mim. Então, eu preciso refazer. E preciso de você, da sua boa vontade, em voltar a ser membro aqui do canal. Posso contar com o teu carinho? Posso contar com a tua amizade? Então, muito obrigado, tá? Então, abaixo do vídeo, todas as orientações e informações para que você seja membro do nosso canal. Quero também pedir que você se inscreva, por favor. É muito importante a pessoa se inscrever e acionar o sininho, porque a cada história que eu coloco aqui no canal, e o nosso canal, olha, eu vou me arriscar a dizer que talvez tenhamos o canal mais produtivo do YouTube, porque todo santo dia a gente publica o nosso vídeo. Todo santo dia. Não é fácil. Quem é produtor de conteúdo sabe o quanto isso exige do produtor, o nosso trabalho. Mas eu faço isso com tanto amor, eu faço isso com tanto carinho no atendimento a vocês. E depois são tantas as histórias que me chegam que eu não consigo. Às vezes eu consigo produzir até 2 histórias. Então eu publico ao invés de um vídeo 2. Então nosso canal é muito produtivo. E eu quero que você saiba, cada vez que chega um vídeo novo, que eu quero que você saiba. Só tem um jeito disso acontecer. Se você se inscrever no canal. Tá vendo como é que é importante você se inscrever e acionar o sininho para que você seja avisado? Inscreva-se e acione o sininho para poder ser comunicada a respeito da história. Ok? Posso contar com vocês? Ótimo! Também você pode contribuir com o canal através dos super stickers do Valeu Demais. Você pode mandar um Valeu Demais pro canal, os stickers. Gente, tudo isso quem cria é o próprio YouTube, sabia? É tudo oficial, é tudo YouTube. E eu tenho que propagar, porque as pessoas não sabem. Tem gente que fala assim, Paulinho, mas você fala... Se eu não disser a vocês, vocês não vão saber. Então, o que o YouTube cria para que a comunidade do canal possa ajudar os produtores do canal? Cria super stickers, ou Valeu Demais. Se eu não falo, você não fica sabendo. Então, entra, contribua, colabore, faça com que o canal cresça. Eu sei que você tem orgulho de saber que o canal está se desenvolvendo e crescendo. Perfeito? Isso posto, eu digo a você, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje, aqui no canal, já está no ar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. A alegria, a felicidade do passeio, domingo, dia de festa. domingo, dia de família reunida. Aquele domingo estava exatamente assim. Aquela casa era gostosa, no sítio da mãe do meu marido. Nossa, como eu gostava de passear aquele fogão a lenha. Você já comeu? Ô Paulinho, uma pergunta pra você. Você já comeu uma comidinha feita no fogão a lenha? Não é diferente? O feijãozinho no fogão a lenha, aquele arroz gostoso. Franguinho então, aquele franguinho assim, com aquele caldinho bem grossinho e gostoso. Aqueles pedaços de abóboras. Ah, meu Deus do céu! Nós estávamos exatamente num ambiente desse. No sítio da minha sogra. Era lá que ela vivia, que ela morava. Eu nunca entendia como é que alguém podia acordar 4h30 da manhã. Minha sogra era assim. 4h30 da manhã, ela acordava com os galos cantando.
que delícia que era passear por ali. O meu marido, o Ângelo, meu esposo, ele era assim, sabe? Havia puxado a manhã, tá, ele não acordava às 4h30 da manhã, mas às 6 da manhã ele estava de pé. Mas a mãe dele era impreterivelmente todo dia 4h30 da manhã de pé. E ele havia puxado a mãe, acordava às 6. Mas eu também não conseguia acordar às 6. Não dava. Mas o Ângelo, sim, simples, de alma leve, apaixonado por tudo que envolvia a natureza e a família. Cássio, nosso filho, nosso menino esperto de 9 anos, adorava passear no sítio da avó. Descia correndo a escadaria do alpendre com o cachorro, o Batuque e o Negão. Era o nome dos 2 cachorros, Batuque e Negão. Ele descia pelas escadarias do alpendre com os cachorros nos calcanhares, gritando que ia pegar todos os peixinhos do lago. Cíntia, a nossa filha de 6 anos, com os cabelos soltos e um vestidinho florido, corria atrás dele com uma boneca pendurada no braço. Ah, meu Deus do céu! Eu ficava assistindo tudo isso numa felicidade imensa. A vida ali, no sítio que morava minha sogra, parecia suspensa no tempo. Eu adorava sentar na rede, no mesmo alpendre, e eu ficava rindo de tudo isso. Ângelo, meu marido, se aproximou por trás, colocou as mãos quentinhas nos meus ombros e me deu uma beijoca no pescoço. Um beijo lento, demorado, como se não houvesse pressa. Miriam, ô amor, olha essa paz, Miriam. Esse lugar. Já pensou se a gente pudesse morar aqui? Hein, Miriam? Já pensou se a gente pudesse morar aqui? Com os nossos filhos? Eu, você. Juro, ó, não precisava de mais nada desse fogão a lenha da minha mãe. Eu virei o rosto para ele e sorri. Mentira, mentira. Você já se habituou à vida da cidade. Você ainda quer a churrasqueira nova e o jogo do São Paulo, seu time, em HD. Você quer o conforto da cidade grande. Ele riu alto. Aquele riso que preenchia tudo ao redor. Tá, é verdade, mas se eu pudesse viver aqui, né? Sabe aquela coisa de você falar daquele sonho? Você sabe que não pode realizar. Porque o trabalho dele estava na cidade, exigia a presença dele na cidade, não tinha jeito. Ah, bom, e outra coisa. Eu havia nascido no seio da cidade grande. Eu adorava o sítio onde morava a minha sogra. Mas eu não me imaginava morando ali. Bem, aí depois do café fomos ajudar as crianças a colher mexerica no pomar. Mais tarde fizemos um piquenique debaixo do pé de jabuticabeira, que aliás estava carregadinho, aquela jabuticaba pretinha. Cada uma que estourava. Miriam, você não sabe de um segredo. Essa aqui, ó, essa aqui tá mais doce do que as outras. Aí eu... Mas por quê? Porque o passarinho colocou o biquinho dele aqui. Ah, meu Deus, você tá... Eu, de cidade grande, fiquei com nojinho. Ah, não, você tá brincando, não. Toda jabuticaba onde o passarinho põe o biquinho dele, fica mais docinha. Você não me diga isso, que eu vou vomitar. Ele ria porque eu era Nutella perto dele. Ele era raiz. O Cássio, meu menino de 9 anos, caiu na risada quando viu o Ângelo tentando subir na árvore, rasgando inclusive a bermuda. A Cíntia lambuzou o rosto todo com mexerica e disse que queria viver no sítio para sempre. E chupando manga, então. Nossa, era uma lambança. Na hora de irmos embora, ninguém queria. Para ser sincera, nem eu. Nem eu, porque era fim da tarde do domingo, a gente já sabia que tinha que vir. Tínhamos um tempinho de estrada pela frente, a depender do trânsito. A demora poderia ser de 2h30. Podia chegar, inclusive, nisso.
Mais 5 minutinhos, mamãe! Implorou o Cássio. Eu prometo que não vou reclamar de nada, 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 se a gente ficar mais um tempinho aqui, completou a Cíntia. Ângelo, meu marido, olhou para mim com aquela expressão que dizia: vai, é você quem decide. E embora o coração pedisse para ficar, a razão me puxava. Tinha um monte de coisa para fazer. Você sabe como é que é? A gente tá sempre com um monte de compromisso. Às vezes um lugar tá maravilhoso, tá gostoso, você quer ficar. Às vezes tem até um pedido assim no teu coração, bem no fundo: fica. Mas e os compromissos? Quem é que fica? Naquele dia, quando os meus filhos pediram para ficar um pouquinho mais, o meu coração falou também comigo: fica, Cíntia, fica, Miriam. Miriam, mais um pouquinho. A Cíntia, minha filha, chorando assim, daquele jeito de criança. Meu menino, chorando daquele jeitão de criança. Mais um pouquinho só, mamãe. Mãe, só mais um pouco. Meu marido com aquela cara de pidoncho. Quer ficar? Você que manda. Bom, o meu marido, ele até tinha essa possibilidade, sabe? Porque ele era dono do próprio negócio. Então, ele... Chegando no domingo à noite, para nós era muito melhor, porque os compromissos todos. Mas e se ele chegasse na segunda-feira cedo? Não haveria problema. Ele passaria os toques e ordens pelo telefone e depois ele iria. O meu coração pediu: ô Miriam, fica. Não, tem que, nossa, quanto compromisso amanhã, meu Deus do céu, eu tenho que passar, tenho que ir até o cartório, depois eu tenho que levar, dar uma passadinha no banco, reconhecer, e quero ver se o pediatra pode atender a Cíntia, que faz tempo que eu não levo, também quero marcar o pediatra pro caso. Não, eu tenho muito compromisso na cidade grande, eu não posso ficar. Você que sabe. Vamos, crianças, vamos. Depois a gente volta. Não vai demorar muito, a gente tá de volta. Eu prometo pra vocês. Lógico. Entraram no carro todo mundo de cara fechada. Todo mundo entrou no carro com a cara emburrada. Eu já estava acostumada, porque eles queriam ficar sempre mais. Até meu marido. Eu vi que ele estava meio zangado comigo, porque ele queria ficar e ele podia ficar. Eu já disse, ele era dono do próprio negócio. Não, temos que ir, porque amanhã a gente amanhece lá, sabe? É diferente. Vambora. Todo mundo emburrado no carro, mas daqui a pouquinho, depois de alguns quilômetros rodados, a coisa começa a voltar no normal. A Cíntia, a minha menina, começou a batucar no vidro como se fosse tambor. Ângelo, o meu marido, ligou o som, colocou a nossa playlist de estrada, uma mistura que ele gostava de MPB e músicas que marcaram a nossa história. Ele era amante da MPB. O Ângelo segurou assim a minha mão enquanto dirigia. Ele mantinha a mão esquerda assim no volante e a direita ele começou a fazer carinho na minha mão. E aí de repente ele falou: meu marido, Miriam, você é tudo pra mim, sabia? Você diz isso sempre, vai. Eu digo sempre porque eu nunca deixei de te amar. E você é muito importante mesmo na minha vida. A estrada era longa, mas estava tranquila. O céu começava a tingir-se de um laranja cálido, enquanto que o sol descia, espalhando sombras compridas sobre os campos. Teve um momento que eu me virei para trás e tirei uma foto dos meus 2 filhos. O Cássio fazendo careta e a Cíntia fazendo um coração com as mãos.
Olha, eu não sabia. Se eu soubesse. Mas aquela era a última foto dos 4 juntos. Se eu soubesse. Poderia ter ficado no sítio. Mas como saber disso? Quem é que adivinha? Como imaginar que a vida, em questão de segundos, ia se partir ao meio? Naquela hora, a gente era só amor. Estrada, música, cheiro ainda de mexerica nas mãos, promessa de que tudo iria durar para sempre. Meu marido, o carinho na minha mão, a confissão de amor. Se eu soubesse. Após algum tempo já de viagem e parada necessária para o famoso xixi, o sol já tinha se escondido no horizonte e agora o que restara do dia era um laranja bem arroxeado, mas bem escuro. E tudo parecia tranquilo até demais. Ângelo segurava o volante do mesmo jeito, com uma mão à esquerda e com a outra agora acariciava o meu joelho. Naquele dia, especialmente, ele estava com necessidade de fazer carinho em mim. E ele fazia isso desde que nós começamos a namorar. Então não era a primeira vez. Como se eu fosse, ou aquele carinho fosse um lembrete silencioso de que ele estava ali comigo. Ríamos de algo que a Cíntia tinha falado. Ela tinha só 6 anos, mas a língua afiada de uma senhorinha de 80. O Cássio, com 9 anos, estava entretido com um joguinho no celular, mas levantava os olhos de tempos em tempos para nos corrigir como se fosse o mais sensato da família. E foi do nada, sabe? Foi de repente e do nada que tudo mudou. Sabe aquele piscar de olhos? Piscar de olhos. E de repente um som que até hoje ecoa dentro do meu peito. Eu me lembro de ter olhado para a estrada e visto os faróis. 2 olhos brilhando como de um monstro em fúria, aqueles faróis, assim, aqueles faróis que vinham de frente. Só que os faróis, que pertenciam obviamente a uma condução, mas que para mim simbolizaram olhos de um monstro, eles não estavam na pista correta de estar. Ele deveria estar na outra pista. Mas eu vi bem, os faróis estavam ocupando a mesma pista que nós ocupávamos. Gente, era um monstro. E quando eu vi o monstro mais proximamente, era um flash, era uma caminhonete preta, grande, alta e completamente fora do controle. Eu gritei: Ângelo! Ele tentou desviar. Eu juro, ele tentou desviar. O carro foi puxado bruscamente para o acostamento. Mas você acredita que eu acho que a caminhoneta fez o mesmo? A caminhoneta fez o mesmo. Quando meu marido tirou o carro dele para o acostamento, a caminhoneta fez o mesmo. Já estava na nossa pista. E aí, quando meu marido tenta desviar para o acostamento, a caminhoneta fez o mesmo. E foi um choque brutal. Mas brutal. O impacto foi tão violento que a impressão que dava é que tinha arrancado a alma do meu corpo. Eu me lembro daquele barulho ensurdecedor e me lembro também de ouvir o metal retorcendo, vidros estilhaçando, gritos.
e depois um silêncio sepulcral. Eu acordei com a cabeça latejando e o gosto de sangue na boca. Estávamos virados de lado, o carro completamente destruído. A fumaça preenchia o ar e tudo que eu consegui escutar foi um choro baixinho. Um choro que vinha de trás. Cássio, Cíntia. Eu chamei, mas não a plenos pulmões, porque eu não tinha. Assim, baixo, Cássio, Cíntia. Já havia desespero na minha voz. Eu automaticamente tentei me soltar do cinto. Me virei para a esquerda onde estava o meu marido Ângelo. Eu vi que o Ângelo estava de olhos fechados e com a cabeça pendendo para o lado. Não para o meu lado, mas o lado do vidro da porta. Eu tentei acordá-lo. Ângelo, amor, acorda. Ângelo, por favor, fala comigo. Eu toquei assim a perna dele. Não houve reação, os lábios entreabertos. Eu não sei quanto tempo eu tinha ficado também desmaiada, porque eu tinha ficado. E quando eu senti que o corpo do meu marido estava imóvel demais e sem reação nenhuma, eu me lembro de ter dito: não, Ângelo, não, Ângelo, não. E foi o Cássio, meu filho, quem me respondeu com um gemido. Ele estava sangrando na testa, o rosto pálido, mas consciente. Mamãe, papai. Cíntia chorava, mas estava presa pelo cinto. Bom, soltei o meu cinto e me virei com os braços tremendo. Soltei os dois. Peguei a Cíntia no colo e depois ajudei o Cássio a sair. As minhas pernas estavam arranhadas e sangrando. A dor era imensa, mas não se comparava ao que eu sentia por dentro. Do lado de fora, já o frio da noite me atingiu como uma bofetada. Havia outros carros parando, gente correndo até nós. Uma senhora gritava ao celular pedindo ambulância, dando o quilômetro da rodovia em que estávamos. Eu tentava manter os meus filhos conscientes, mas o Cássio estava ficando cada vez mais pálido. Ele olhou para mim, os olhos cheios de dor e medo. Mamãe, ele disse com a voz fraca, mamãe, eu vou morrer. Me perguntando, eu disse, não vai não. Você vai ficar bem. A mamãe tá aqui, eu tô te ouvindo, fica comigo aqui, filho. Tá doendo muito, eu tô com frio. Já vai passar, tá bom? Eu prometo que vai passar. Fica acordado, meu amor. E eu senti o mundo se desmanchando ao meu redor e como manter um coração em pedaços batendo forte por dois pequenos que ainda dependem de você. Cíntia, minha filha, tremia agarrada ao meu pescoço. Cadê o papai, mamãe? Ele ainda está dormindo? Olhei para o carro, onde Ângelo ainda estava preso imóvel. Respirei fundo e menti para ela. Tá, ele tá dormindo, filho. Ele vai acordar daqui a pouco. No hospital. A ambulância chegou. Alguns minutos depois. Para mim foram anos. Cássio foi levado às pressas com oxigênio e sirenes gritando pela estrada. Fiquei com a Cíntia abraçada no banco da frente da ambulância. No hospital tudo era branco demais, frio demais e silencioso de um jeito dolorido. As palavras dos médicos foram curtas, mas cortantes.
seu marido, ele já deu entrada no hospital sem vida. Vocês não imaginam a dor que eu senti. E o médico ainda emendou: e o seu filho está lutando, mas perdeu muito sangue. Vamos fazer o possível. Eu desabei. Me ajoelhei no chão do corredor, gritando feito uma louca. E perguntava a Deus por quê. Por que tirar o pai dos meus filhos? Por que quase levar o meu menino? Que mal eu havia feito contra Deus? Por que eu não fiquei no sítio? Meu coração havia pedido que eu ficasse. A pressa, a vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. Sabe quando você se considera indispensável? Eu tenho que estar lá, eu preciso estar lá. Eu tenho que estar lá, eu preciso estar lá. Naquela madrugada ainda eu segurei a mão do meu filho no leito da UTI. Ele estava ligado a tubos e monitores apitando. Ele me olhava com os olhos entreabertos, tentando sorrir ainda. Você vai ficar com a gente, Cássio. Eu prometo, você vai ficar. Ele apertava levemente a minha mão e uma lágrima escorreu no canto dos olhos dele. Tá bom, mamãe. E adormeceu de novo. Mas para minha alegria vivo. No dia seguinte, o dia mais triste da minha vida. O sepultamento do Ângelo, meu marido, foi debaixo de chuva. Ele amava mesmo o cheiro da terra molhada depois da chuva. As flores no seu caixão eram brancas. Eram da cor favorita dele para flores. Uma semana depois, o Cássio, felizmente, saiu do hospital, teve alta. Milagrosamente sobreviveu. Ainda andou com a ajuda de muletas e ficou com cicatrizes. Cíntia dormia comigo todas as noites desde o acidente. Às vezes acordava chorando no meio da madrugada, chamando pelo pai. E eu chorava escondida no banheiro. Porque eu era o que restava. A muralha, a ponte, a esperança. Mas eu nunca mais fui a mesma. Aquele dia me tirou o amor da minha vida. E quase me tirou meus filhos. O tempo passou. Ainda no meio disso tudo, tivemos que enfrentar a pandemia do Covid. E eu temia muito que meus filhos pegassem Covid e eu pegar. Aliás, eu peguei. E eu falava com Deus que eu não podia morrer porque meus filhos dependiam de mim. Mas foi durante a pandemia de Covid que a minha culpa aumentou. E as pessoas me perguntam assim: como, Miriam? Eu vou tentar ser claro e explicar, porque no fundo a minha história tem esse objetivo. Eu podia ter ficado no sítio. Veja, na pandemia a gente foi obrigado a ficar fechado por muito tempo. Eu me lembro que no ápice da doença eu fiquei trancada na minha casa com os meus 2 filhos 3 meses seguidos, sem sair. Sem sair de casa. Assim, sem sair da porta para fora. E ninguém morreu e o mundo não acabou. Então, durante a pandemia, eu comecei a ter tempo para refletir e eu corria para o computador para escrever, até porque eu fiz psicologia. Eu sou formada psicóloga. Então eu comecei a raciocinar a respeito disso tudo.
sobre a pressa que nós temos, o que a gente vive se cobrando. O mundo nos fez assim, sabe? Insaciáveis. Parece que 24 horas do dia pra gente não é suficiente, não dá. Um emprego, aí mais outro emprego. Tem gente que tem 3, 4 empregos hoje. Eu já vi. Eu conheço colegas com 4 trabalhos. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que a gente se cobra tanto? E por que a gente tem que fazer tudo de acordo com o que o mundo ensinou que a gente faça? No sítio da minha sogra, naquele finalzinho de tarde, era domingo. Eu podia ter ficado. Meu coração pediu para eu ficar. Meus filhos choraram. E o meu marido, o Ângelo, com aquele jeitinho todo especial dele: Cíntia, Cássio, eu vou falar com a mamãe, ela tá no comando. Miriam. Oi, Ângelo. Você que sabe. Vamos ficar? Quer ficar? Por que meu marido não impôs que ficássemos? Mas ele deixou para eu resolver porque ele dizia que eu era comandante da casa. E eu, comandante, naquele dia errei. A mamãe, o meu irmão, eles dizem assim: Ô Miriam, mas como é que você ia adivinhar o que ia acontecer, Miriam? Como é que você ia adivinhar? Tá, eu realmente não tenho bola de cristal, aliás, ninguém tem. Se houvesse, tantos acidentes teriam sido evitados. É verdade, eu sei disso. Mas o que eu quero tratar hoje nessa história com você, através do teu programa de rádio, através desse canal do YouTube, eu quero tratar com as pessoas exatamente o que a gente tem feito. Eu, você, nós estamos fazendo da nossa vida. Não posso, eu tenho que amanhecer lá. Foi a minha defesa. Eu tenho que amanhecer, ela tem muito compromisso. Não, nem pensar. Vambora. Mais 5 minutinhos e nós vambora. A minha sogra implorou para que ficássemos. Eu vou fazer uma sopa depois para vocês. Aquela de mandioca que você gosta, Miriam. Não. Ô, dona Conceição, não. Eu agradeço muito, mas tenho que ir. Amanhã tem tanta coisa para fazer. Amanhã eu tenho tanta coisa para fazer, dona Conceição. Pessoal, vambora. Teria sido tão diferente se eu tivesse ficado. Mas sabe, até a pandemia, depois veio a pandemia, até a pandemia eu acreditava que eu tinha alguma razão. Mas depois da pandemia eu vi que eu não tinha razão nenhuma, zero. Porque a pandemia obrigou-nos a todos a ficarmos dentro de casa e quietinhos. E que se dane quem tem compromisso, e que se dane a reunião, e que se dane o que você marcou, o que você deixou de marcar. Meu marido, ele era o dono do próprio negócio, ele podia ter passado as ordens pelo telefone. Então eu ainda sofro muito. Meus filhos estão maiores. Meu menino Cássio, um menino muito bem ajuizado, hoje já caminhando para fazer 14 anos. A minha filhota, a Cíntia, a minha filhota amada, está com seus 10 anos. Estão crescidos, estão bem. E
o Cássio eu posso dizer que nasceu de novo. Mas o Ângelo não está mais aqui. E sim, eu vou dizer, apesar de ser psicóloga, de ter essa formatura, de ter escrito muito a respeito do assunto, muitas vezes sinto-me culpada por não ter ficado. Porque é aquela cobrança que vem do nada, sabe? Meus filhos queriam ficar, choraram para isso. Meu marido, você que sabe, vamos ficar? Por que você não insistiu um pouco mais, Ângelo? Um pouco mais. A minha sogra, eu vou fazer a sopa, aquela que você gosta de mandioca. O fogão a lenha ainda restava aceso. Eu podia ter ficado. E o meu coração pediu para eu ficar. Eu podia ter escutado. Eu sei, sabe, que às vezes tem muita gente que diz assim: qual é a serventia da sua história, Miriam? É essa. Quando o seu coração te pedir alguma coisa, quantas pessoas ao redor? Vamos contar quantas pessoas pediam para ficar? Cíntia, minha filhinha. Cássio, meu filhote. Ângelo, meu marido. Dona Conceição, minha sogra. 4. Eu, eu era uma só. 4 votos a 1. E sem contar que meu próprio coração pedia para eu ficar. Não, eu preciso amanhecer lá. Eu tenho muitos compromissos. E como vocês sabem, diante de tudo que eu contei no outro dia, o compromisso foi terrível, o de enterrar o meu marido. Quanta gente se arrepende por não ter ficado. Não sou eu apenas, porque eu acabei escrevendo a respeito do assunto como psicóloga que sou e acabei sendo lida e tenho tido testemunho de pessoas que falam: olha, eu também me arrependo por não ter ficado. E eu gostaria de abrir esse espaço, com a tua permissão, Paulinho Boa Pessoa. Quero saber das pessoas que se arrependem por não ter ficado, quando o coração pediu. Porque o seu depoimento, o seu testemunho, dará força ao meu relato para pedir a você que, calma, era de noite. A pista que nós iríamos voltar era perigosa, era simples. Era noite. Uma pista, quando ela é simples, ela é perigosa de dia, de noite é mais. De noite é mais perigosa. Eu podia ter ficado. A minha sogra acorda às 4:30 da manhã. Ela ia fazer um café da manhã delicioso na segunda-feira pra gente. O meu marido acorda às 6. Umas 8:30 da manhã estaríamos na cidade grande de volta de novo. Eu preciso amanhecer lá. Eu preciso amanhecer lá. Eu preciso amanhecer lá. E eu contrariei 4 pessoas. E eu contrariei o meu próprio coração, porque eu preciso amanhecer lá. Eu vou ficar aguardando os comentários de vocês. E a gente vai vivendo. As crianças, elas têm essa magia, felizmente existe essa coisa da infância, né? Eles vencem esses obstáculos com mais facilidades. Meus filhos estão bem hoje. Quem muito sofre é a minha sogra, Dona Conceição, que continua no sítio. O sítio que eu ainda frequento, visito. Mas sempre que eu vou agora, é para dormir. É para dormir na casa da avó. Aí na segunda-feira cedo a gente volta. Ficarei no aguardo das opiniões de todos vocês.
amigo Paulinho, boa pessoa, é assim mesmo, viu? Às vezes a gente recebe um aviso. Eu já recebi várias vezes um aviso assim para fazer as coisas. Às vezes eu tenho que sair de casa, esqueci um negócio, esqueci isso. Aí eu falo, não, isso daí acontece porque às vezes lá na frente acontecer alguma coisa, não reclamo de nada. Então a gente tem que escutar a voz do coração da gente, viu? Já aconteceu muito caso comigo assim, que eu ia fazer uma coisa, fazer outra, a gente sabe de uma coisa. Vamos fazer assim, e no fim dá tudo certinho. A gente tem que escutar sempre a voz do coração. Mas infelizmente, né, às vezes as coisas acontecem. Tá bom, Paulinho? Deus abençoe essa mãe aí, ela tá lutando, os filhos, tudo, né? Infelizmente aconteceu essa tragédia, mas vida que segue, né, Paulinho? Um abraço, meu amigo, e um dia abençoado para todos nós, hein? Estamos aqui na Rádio Capital, uma rádio que não existe outro igual. Paulinho, bom dia. Sem palavra para dizer para essas senhoras, a pressa é inimiga da perfeição. O que devemos fazer é seguir o nosso coração, mas agora não tem mais jeito, né, pai? Tem que seguir, continuar, só isso. Bom dia, Paulinho. Bom dia, tudo bem contigo? Paulinha quer saber se os Divino Natal novamente. Sempre a sua escuta. Ai, Paulinho, a única coisa que eu tenho que dizer é que a gente tem que ouvir o nosso coração. Quando o nosso coração fala e até grita, a gente tem que ficar atento. Porque é um sinal de Deus, né? Mandando pra gente. Não foi culpa dela, de jeito nenhum. Mas que fica essa observação. Eu tenho um irmão também, que olha, o nome dele é Carlos. E ele é mestre de não ouvir o que o coração manda, que Deus manda, viu? Que ele conversa comigo as coisas e eu sei que é de Deus e ele não dá atenção aos sinais. Que a gente possa ter mais sabedoria e ficar mais atentos, né? E que ela fique em paz, né? Que ela pede pra ela acalmar o coração. Que fique em paz, que não foi culpa dela, não. O cheiro fica com Deus. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Olha, moço, você não tem, sobre a respeito de você se arrepender, você não tem que ficar assim, sabe por quê? Deus, ele tem um propósito, dá pra gente. A gente nasce para viver até naquele dia. Eu tinha um amigo que ele morreu num acidente de carro. O carro virou, só ele quebrou o pescoço. Ninguém ficou ralado. E eu não me conformava, eu reclamava e chorava todo dia, porque ele era um irmão de coração. Aí um dia eu sonhei com ele falando para mim que eu não precisava fazer aquilo, porque aquele era o dia que ele tinha que ir embora, que ele só tinha permissão de Deus para ficar até aquele dia. Se ele não tivesse saído de casa naquele dia de carro, ele tinha caído na calçada e tinha quebrado o pescoço. Então você não tem que ficar assim se culpando. Aquele era o dia dele ir para perto de Deus. Deus já estava chamando ele. Então você não tem que se preocupar com isso. E nem fica triste, nem se culpe por isso. Tá? Tchau. Essa é a minha opinião. Eu sou a Gonçala Ferreira de Perus. Bom dia, Paulinho. Bom dia. Aqui é a Sueli, eu falo do Balneário São Francisco ainda. Paulinho, que fatalidade. Amiga, não se culpe. Não se culpe. Tava na linha do destino, tinha que acontecer, amiga. Não se culpe. Ore a Jesus pela vida do seu marido, pela alma do seu marido. Viva para fazer você e seus filhos dias melhores. E não se culpe, foi uma fatalidade. Não foi um erro humano, foi uma fatalidade. Amiga, seja muito feliz e se prepare para viver momentos felizes na vida contínua, porque infelizmente a vida continua. As lembranças moram junto com a gente, de vez em quando sangra e escorre pelos olhos. Mas seja muito feliz você e seus filhos e abra o coração para no futuro ser feliz com alguém novamente, porque o que aconteceu com você, infelizmente, foi uma triste fatalidade. Um beijo, Paulinha, aqui é a Sueli. Bom dia, Paulinho. Tudo bem, Paulinho? Meu irmão, não se culpe não, isso aí coisa que acontece, mas se for ver, na verdade, a gente fica preocupado, né? Não vou
vou cá, não vou lá, porque a gente se preocupa com o serviço, né? E a pandemia veio para não mostrar isso também, né? E eu também, né? Eu fiquei doente e 2 vezes, né? Peguei tive pneumonia e fiquei. Vim 2 semanas em casa, né? E daí eu vim por ali. Falei assim, eu fico preocupada, não vou viajar, não vou passear porque eu tenho que trabalhar. Eu trabalho, faço faxina, trabalho por conta. Falei, não, agora eu vou, porque a gente acabou ficando em casa ali doente, né? Sem poder estar. Ele tem que estar lá de repouso. E eu vi por aí também. Mas não se culpe não, amiga, viu? Que Deus conforte o seu coração dos seus filhos, tá? Bom dia, Paulinho, aqui é a Sueli do Jabaquara. Ela não tem que se sentir culpada. Ou poderia acontecer esse acidente durante a noite ou durante o dia. Concordo com ela que hoje a gente vive num mundo acelerado, muita cobrança. Então a gente já vai, tudo que a gente vai fazer, já vai pensando no amanhã. Que hoje o mundo tornou a gente ansiosos, né? Mas ela não tem que se sentir, porque o marido dela pode não estar fisicamente, mas está através dos filhos dela, continuando dando força para que ela continue cuidando dessas crianças com amor e carinho. É duro a gente perder de uma forma e a gente se culpar. Ah, se nesse minuto eu estivesse fazendo isso, né? Mas a gente nunca sabe. Tudo já é planejado na nossa vida, né? Quando a gente nasce. Se não fosse dessa forma, poderia ser de outra. Mas Deus abençoou tanto ela que manteve os 2 filhos dela vivos, né? Porque poderia ser uma tragédia maior, ou com todos, né? E que ela tem que ter certeza que o marido dela, onde está cuidando dela, né? Bom dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia, capital. A gente às vezes se culpa por tanta coisa, né? Isso o ser humano é assim. Infelizmente, a gente vive na correria, o tempo está passando e a gente nem percebe. Aconteceu o que tinha que acontecer, minha filha. Não se culpa de nada, não. Deus já tinha um propósito na vida dele, na sua. Então, siga em frente, não sinta culpada de tudo que aconteceu. Podia ser até aqui, você cai e morre, pronto. Meu marido aconteceu muito rapidamente, durou 13 dias, faleceu. Às vezes eu me culpo assim, por alguma coisa, mas eu começo a pensar assim, não, Deus quis assim e acabou, não tem jeito. Infelizmente a vida é essa. É duro, é difícil, a gente fica com saudade, né? Mas eu segui em frente, fazer o quê, né? Aqui é mais assustador. Bom dia para vocês, que Deus abençoe. It's a narrow road, but I'm bound to go. I want to see your face once more. It's a long way home, but I've got to go. I want to see your face, my Lord. It's a narrow road, but I'm bound to go. I want to see your face once more. It's a long